Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula e dessa vez são aulas de exercícios resolvidos, tá? Vamos fazer alguns exercícios agora sobre propriedades periódicas. Sobre distribuição eletrônica e localização na tabela, o importante é que a gente saiba como fazer, tá bem? Então qualquer dúvida, vocês voltam para o vídeo anterior e vocês vão compreender melhor a respeito do assunto. Mas agora vamos ver sobre propriedades periódicas apenas. Tá bem? Vamos iniciar então com a questão 1, que diz o seguinte: de acordo com as propriedades periódicas dos elementos químicos, analise as proposições abaixo. 1. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da direita para a esquerda nos períodos e cresce de cima para baixo nos grupos. 2. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da esquerda para a direita nos períodos, assim como a eletropositividade. 3. O iodo apresenta raio atômico menor que o cloro. 4. O nitrogênio apresenta raio atômico maior que o do flúor. Analise a alternativa correta. Bom, pessoal, vou pegar aqui a tabela periódica, só para que vocês possam ter ideia que, para fazer essas questões, é necessário que você tenha posse de uma tabela periódica. Pode ser qualquer uma, tá? Desde que você compreenda a questão de como é o crescimento ou a diminuição das propriedades periódicas na tabela. Para qualquer dúvida, vocês podem voltar ao vídeo anterior, tá bem? Então vamos lá. A primeira alternativa que diz o seguinte: o tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. É isso mesmo, tá? Então a primeira está correta. Segundo, o tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da esquerda. Não. Se a primeira está correta, a segunda está errada. 3. O iodo apresenta raio atômico menor que o cloro. Então, pessoal, cloro está aqui, ó, iodo aqui. Como cresce de cima para baixo, o iodo apresenta raio atômico maior. Então, está errado. E a quarta, o nitrogênio apresenta raio atômico maior que o flúor. Sim. Tá? Então, a alternativa correta neste caso aqui é a letra D de dado. Tá bem? Pessoal, com relação a essa questão de crescimento ou diminuição de raio atômico, deem uma olhada na teoria da aula anterior, e que fala sobre raio atômico, e analise na tabela isso. Tá bem? Vamos para a próxima. Questão 2. As primeiras energias de ionização do potássio, número atômico 19, cálcio, número atômico 20, e enxofre, número atômico 16, são, respectivamente, 418,8, 589,8 e 999,6 kJ por mol. Alguns comentários sobre estes números podem ser feitos. O enxofre apresenta a menor energia de ionização, pois é o elemento de menor número atômico entre os três. Na verdade, não, né? O enxofre apresenta maior energia de ionização. Então, essa aqui está errada. Tá? Só mudar aqui o... Então, aqui, ó, errado. 2. A energia de ionização do potássio é menor, pois se trata de um elemento com apenas um elétron na última camada, o que facilita sua remoção. Correto. 3. A energia de ionização do potássio é menor do que a do cálcio, pois este último apresenta número atômico maior e 2 elétrons de valência, estando com o mesmo número de camadas eletrônicas? Correto. 4. As energias de ionização do potássio e do cálcio são mais próximas, pois são elementos vizinhos na tabela periódica? Correta. Então, a alternativa correta na 2 é letra E de escola. Ok? Mais uma vez, pessoal, qualquer dúvida, voltem para a teoria, tá? E vocês vão compreender. Vamos para a próxima? A questão 3 diz o seguinte: entre os diagramas a seguir relacionados com a tabela periódica, quais estão corretos? Aí você vai olhar. Tamanho, aqui o primeiro. Variação do tamanho do átomo. Raio atômico. Segundo, potencial de ionização. Energia de ionização. Terceiro, afinidade eletrônica. Quarto, eletronegatividade. E quinto, eletropositividade. Certo? Então, quais desses estão corretos? Raio atômico, pessoal, primeiro. Aqui já está errado, porque aqui, ó, cresce para baixo, tá? Então, está errado. 2. Energia de ionização.
é o contrário do raio atômico, então está correto. Afinidade eletrônica, está errado. Eletronegatividade, está correto, tá? Cresce nesse sentido, com exceção dos gases nobres. Então, a alternativa correta aqui é a letra D de dado, essa aqui também está errada. Porque a eletropositividade é o contrário da eletronegatividade, tá bem? Vamos para a próxima. A questão 4, ela vai iniciar aqui e continuar do outro lado, tá bem? Então ele diz assim: este gráfico apresenta as 4 primeiras energias de ionização de átomos de um metal presente no terceiro período da tabela periódica. Veja, pessoal, que a energia de ionização ela vai aumentando. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta dá um salto, né? Então, vamos só lembrar, mas já que vocês estão acompanhando com o material de vocês, então vamos só lembrar aí o que é que quer dizer, tá? E aí ele fala: com base nessas informações, é incorreto afirmar que os átomos desse metal apresentam A. Raio atômico maior que o de qualquer dos metais do mesmo período. B. Afinidade eletrônica menor que a de qualquer dos metais do mesmo período. C. 2 e 8 elétrons nos 2 primeiros níveis de energia. D. 4 elétrons no último nível de energia. Foi o que ele falou lá. Ele falou que eles estavam no terceiro período, né? Então, metais do terceiro período. Então, a gente percebe aqui, certo? O que, na verdade, ele quer dizer. Incorreto. 4 elétrons no último nível de energia, de forma alguma. Terceiro período, são 3 elétrons no último nível de energia. Então, a alternativa que deve se marcar, porque está incorreta, é a letra D de dado. Tá bom? Vamos para a próxima. Questão 5. As 4 primeiras energias de ionização E1 do elemento magnésio são dados a seguir: 737, 1450, 7731, 10.545. Veja que vai aumentando, né, as energias de ionização. Então ele diz: relacionado a esses valores com as propriedades do magnésio, está correto o que se afirma em primeiro. Letra A. A diferença entre a segunda e terceira energia de ionização deve-se ao fato de os elétrons ocuparem o mesmo orbital. Aqui, né? Então a gente já sabe que não é, porque estão em orbitais diferentes. Letra B. A quarta energia de ionização é maior devido ao aumento da atração entre o núcleo e o nível mais externo. Então, pessoal, letra B está corretíssima. Com a maior atração do núcleo para o nível mais externo, a energia de ionização vai aumentar. Ou seja, fica mais difícil retirar um elétron. Tá bem? Vamos para a próxima. Questão 6. Sobre o processo de ionização de um átomo A, mostrado abaixo. Então, A mais energia é igual a A mais cátion mais um elétron. São feitas as seguintes afirmativas. 1. A energia de ionização aumenta à medida que o raio atômico diminui. Sendo assim, é necessária uma grande quantidade de energia maior para remover elétrons de átomos menores. 2. O cátion formado possui um raio maior que o raio do átomo, pelo fato de a perda do elétron deixar o átomo carregado mais positivamente e assim diminuir a atração entre os elétrons resultantes e o núcleo, o que promove a expansão da nuvem eletrônica. 3. A primeira energia de ionização é sempre a maior e, consequentemente, a remoção de elétrons sucessivos do mesmo átomo se torna mais fácil. 4. A energia de ionização em átomos localizados no mesmo período da tabela periódica aumenta no mesmo sentido do aumento da carga nuclear. Então, quais são as alternativas que estão corretas? Pessoal, aqui formou um cátion. Retira elétron, raio diminui. Então, a gente já vê que a segunda está errada. Essa aqui está errada. Primeira energia de ionização é sempre maior? Não. Né? Então, as alternativas corretas são apenas a primeira e a quarta, letra D de dado. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, voltem ao vídeo anterior, parem um pouquinho, analisem, que vocês vão compreender. Vamos para a próxima. Questão 7. Leia as afirmativas a seguir. 1. A primeira energia de ionização cresce da esquerda para a direita para elementos de um mesmo período na tabela periódica
porque o aumento do número atômico acarreta maior atração dos elétrons pelo núcleo. 2. A segunda energia de ionização para um elemento químico é menor que a primeira, porque a retirada do segundo elétron é favorecida após a primeira ionização. 3. A energia de ionização corresponde à energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo na fase gasosa. Pessoal, a energia de ionização, retirar elétron. Então, a terceira já está errada. E ele quer saber a alternativa que contém a ou as afirmativas corretas, né? Então, pessoal, ó, esta primeira está correta. Ela cresce da esquerda para a direita, que é o contrário do raio atômico. Diminui o raio atômico, aumenta a energia de ionização. Certo? Então, a segunda também está errada. Para a questão 7, letra B de bola. Tá bom? Vamos para a próxima, questão 8. A questão 8 diz o seguinte: qual a opção cujas reações químicas representam corretamente as respectivas energias de ionização e afinidade eletrônica? Pessoal, energia de ionização, elétron retirado. Afinidade eletrônica, ganho de elétrons, tá bem? Se a gente for ver aqui, ó, primeira, X mais energia, X mais 1 mais elétron. Ok. X mais elétron, X menos 1 mais energia. E agora? Será que é essa? Né? Então, só que aqui, ó, estado sólido, é tudo no estado gasoso, errado, né? Aí aqui, gasoso, gasoso, vamos ver. X mais elétron, de forma alguma, o elétron deve estar nos produtos. X mais 2 elétrons, não, um elétron apenas. Aqui, um elétron apenas. Então, só nos sobra a alternativa da letra E, que é o átomo no estado gasoso, quando recebe energia, é retirado um elétron. Isso aqui é energia de ionização. E aqui, o átomo no estado gasoso recebe o elétron e aí ele libera essa energia, é a afinidade eletrônica. Ok? Vamos então para a próxima questão, questão 9. Um elemento representativo tem sua configuração eletrônica de camada de valência, 5s2, 5p2. Lembrando, pessoal, camada de valência é a última camada. Sobre este elemento afirma-se: 1. O seu cátion bivalente tem configuração de camada de valência 5s2, 5p4. E aí, pessoal? Cátion perde, não é isso? Então, se perde, deveria perder aqui. Então, aqui está errado. 2. O seu ponto de fusão é mais alto que o do elemento que tem camada de valência 6s2, 6p2. Quando vocês forem ver lá a organização nas propriedades periódicas, dê uma olhadinha no material, como é ponto de fusão, e você vai perceber que essa alternativa está errada. 3. Tem caráter metálico maior do que o do elemento que tem camada de valência 5s2, 5p5? Correto. A alternativa correta neste caso é a letra E, a última alternativa terceira. Ok? Vamos então para a questão 10. Mas, só lembrando, hoje nós vamos ter aqui 20 questõezinhas que vai falar sobre propriedades periódicas. Mas vocês já perceberam que está passando bem rápido, né? Então, vai dar tudo certo, tá? Questão 10. São dadas as afirmativas abaixo, relativas às propriedades dos elementos e à classificação periódica. Dentre elas, assinale a verdadeira. Então, a gente já vai eliminando aqui, tá bem, pessoal? Letra A. Os íons cobre mais e cobre 2+, foram colocados em um campo magnético. É de se esperar que o íon cobre mais seja atraído e o cobre 2+ repelido, respectivamente, pelo seu campo magnético? Errado. Isso tudo a ver com propriedades periódicas, tá? Letra B. A energia de ionização do lítio é 520 kJ por mol. Isto indica que necessitamos adicionar um átomo de lítio, 520 kJ, para remover um elétron desse átomo. E aí, pessoal? Então, ó, errado, né? Letra C. Para a remoção do segundo elétron do lítio, Z igual a 3, é necessário fornecer energia do que para remover o elétron do boro, Z5. Ou seja, esta alternativa aqui, pessoal, está correta, letra C. Qualquer dúvida, deem uma olhada na teoria e vocês vão compreender, tá bem? Vamos para a próxima questão, questão 11.
Considere a variação nas energias de ionização 1 do carbono mostradas no gráfico. Então, pessoal, novamente, ó, a energia vai aumentando. Aqui a gente sabe porque existe esse salto, né? Então, lembra lá da questão, qualquer coisa, volta lá na aula anterior e vocês vão descobrir. Considerando o gráfico, é incorreto afirmar que, ou seja, nesta questão nós precisamos marcar a alternativa errada. Letra A sequência das energias de ionização I1 até I4 representa a perda de elétrons nos orbitais P e S do segundo nível? Não. O aumento nas energias de ionização I5 e I6 representa a perda dos elétrons do orbital E, 1s, muito próximo do núcleo? De forma alguma. A energia de ionização para remover o sexto elétron, I6, é maior que I5, pois as interações repulsivas são eliminadas? Errado. Letra D. A remoção, já vou marcar, né? A remoção dos 4 elétrons externos do átomo de carbono aumenta a repulsão entre os elétrons remanescentes. Então, essa aqui eu tenho que marcar. Lembrando, pessoal, que eu coloquei errado aqui, mas por que eu coloquei errado? Porque essas são afirmações corretas que a gente precisava achar a afirmação errada, que é a letra D de dado. Tá bem? Qualquer dúvida, mais uma vez, parem na questão, observem, vejam a teoria e vocês vão compreender. Tá bem? Vamos para a próxima. Questão 12. A questão 12 diz o seguinte: analise as proposições a seguir com relação às propriedades periódicas dos elementos químicos. A gente já vai por eliminação, pessoal, já vai ver qual é a correta e qual é a errada e a gente já descobre a letra. Tá bem? Então, ó, a eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação e relaciona-se com o raio atômico de forma diretamente proporcional. Pois a distância núcleo-elétrons da ligação é menor? Não. 2. A eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Portanto, quanto menor o raio atômico, menor a afinidade? Não, é o contrário. A energia, a 3. A energia ou potencial de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo gasoso isolado em seu estado fundamental? Correto. 4. O tamanho do átomo, de modo geral, varia em função do número de níveis eletrônicos, camadas, e do número de prótons, carga nuclear? Correto. Então, as alternativas corretas são a terceira e a quarta. A letra é a letra B de bola, tá? Pessoal, essa questão é toda teórica. Precisa saber da teoria anterior, das propriedades periódicas, para poder compreender. Então, eu aconselho, caso você tenha alguma dúvida, não hesite em voltar na aula anterior e buscar mais conhecimento, tá? Vamos para a próxima? Questão 13, que diz o seguinte: de acordo com as propriedades periódicas dos elementos químicos, analise as proposições abaixo. Então, pessoal, novamente, para que a gente possa analisar as proposições, saber quem está correto ou quem está errado. Vamos lá, primeira. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da direita para a esquerda nos períodos e de cima para baixo nos grupos? Certo. 2. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da esquerda para a direita nos períodos, assim como a eletropositividade? Não. 3. O iodo apresenta raio atômico menor que o cloro? Isso nós já vimos, está errado. 4. O nitrogênio apresenta raio atômico menor que o flúor? Correto. Parece que a gente já fez uma questão assim, né? Mesmo assim, a alternativa correta é a letra D. Qualquer dúvida, pessoal, voltem lá na teoria e vocês vão compreender. Tá bem? Vamos para a próxima. Questão 14, que diz o seguinte: o elemento químico índio é utilizado na dopagem de cristais, na fabricação de transistores e em soldas de baixo ponto de fusão aplicadas em chips de semicondutores, a exemplo do silício. Com base nos conhecimentos dos modelos atômicos e nas propriedades periódicas dos elementos químicos, é correto afirmar. Letra A. A dopagem de semicondutores por átomos de índio é possível porque o raio covalente desse elemento químico é igual ao do átomo do elemento químico semicondutor? Não é essa a alternativa. Segundo, já estou aqui com a tabela para a gente olhar a configuração aqui, ó. A configuração eletrônica dos elétrons mais externos do elemento químico índio é representada por 5s2, 5p1. Vou dar uma olhada aqui no elemento químico índio, tá?
que está aqui, ó. Deixa eu procurar ele. Cadê você? Aqui, ó. Elemento índio. Tem número atômico 49, tá? A última é 5s2, 5p1. Então, aqui, ó, está correta a letra B de bola. Tá bem? Mais uma vez, pessoal, de posse dos conceitos da aula anterior e da tabela periódica, vocês vão fazer essas questões tranquilamente, tá? Vamos para a próxima. Questão 15. Em 1913, Henry G.J. Moseley estabeleceu o conceito de número atômico, verificando que esse número caracterizava melhor um elemento químico do que sua massa atômica e, a partir dessa constatação, a lei da periodicidade de Dmitri J. Mendeleev ganhou um novo enunciado. Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos químicos variam periodicamente na sequência de seus números atômicos. Com base nessas considerações, comparando-se as propriedades dos elementos químicos rubídio e iodo, é correto afirmar. Então, pessoal, mais uma vez para nós marcarmos a alternativa correta. O iodo é o elemento químico do quinto período da tabela periódica, que tem como maior afinidade eletrônica, por quê? Com a adição de um elétron em seu átomo absorve mais energia? E aí? Não é, né? Libera. B. O rubídio e iodo possuem propriedades periódicas semelhantes porque pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Então, pessoal, ó, iodo está aqui. Se eles pertencem ao mesmo período, as propriedades não são semelhantes. C. O raio do íon iodo menos e o ponto de fusão do iodo são respectivamente maiores que o raio do rubídio mais e o ponto de fusão do rubídio. Se você for analisar lá, né, você vai ver que o iodo está aqui e depois você vai ver que o rubídio ele está aqui. Então, analisando, ó, apesar de estarem no mesmo período, então vocês vão analisar essa questão do raio iônico e aí vão perceber que a letra correta aqui é a letra C de casa. Tá bem? Mais uma vez, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, deem uma paradinha, vejam a teoria, revejam a questão, façam as suas anotações importantes, tá? Vamos para a próxima? Questão 16. Analise as proposições a seguir com relação às propriedades periódicas dos elementos químicos. Nessa questão 16, pessoal, nós já vamos ver quais são as corretas, tá? Então, ó, primeiro, a eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação e relaciona-se com o raio atômico de forma diretamente proporcional, pois a distância núcleo-elétrons da ligação é menor? Errada. 2. A eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Portanto, quanto menor o raio atômico, menor a afinidade? Não. 3. A energia ou potencial de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo gasoso isolado em seu estado fundamental? Correto. 4. O tamanho do átomo, de modo geral, varia em função do número de níveis eletrônicos, camadas e do número de prótons, carga nuclear? Correto. A alternativa correta, que afirma que a 3 e a 4 estão corretas, é a letra B, de bola. Bom? Então, pessoal, novamente, qualquer dúvida, voltem um pouquinho na aula anterior e vocês vão compreender, tá? Vamos para a próxima. Questão 17. Estamos pertinho, tá? Calma lá. Sobre o processo de ionização de um átomo A mostrado abaixo, A mais energia é igual a A mais um elétron, são feitas as seguintes afirmativas. Então, a gente vai fazer o que aqui? Saber quais são as corretas. Primeira, a energia de ionização aumenta à medida que o raio diminui. Sendo assim, é necessário uma quantidade de maior energia para remover elétrons de átomos menores? Corretíssimo. 2. O cátion formado possui um raio maior que o raio do átomo pelo fato de uma perda de elétron deixar o átomo carregado mais positivamente e assim diminuir a atração entre os elétrons resultantes e o núcleo, que promove a expansão da nuvem eletrônica? Errado. 3. A primeira energia de ionização é sempre maior? Errado. 4.
A energia de ionização em átomos localizados no mesmo período da tabela periódica aumenta no mesmo sentido do aumento da carga nuclear? Correto. Então, a alternativa correta aqui, pessoal, é a letra D, que fala que a primeira afirmação e a quarta afirmação estão corretas. Tá bem? Vamos para a próxima. Mas antes, uma dica importante, qualquer dúvida, né? Já sabe o que fazer. Veja suas anotações, olhe a aula anterior e vocês vão compreender. Questão 18. O efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons provenientes de superfícies metálicas através da incidência da luz de frequência apropriada. Tal fenômeno é inversamente proporcional ao potencial de ionização dos metais, os quais têm sido largamente utilizados na confecção de dispositivos fotoeletrônicos tais como fotocélulas de iluminação pública, câmeras fotográficas, etc. Com base nestas informações, assinale a alternativa que representa o metal mais suscetível a exibir o efeito fotoelétrico. Então, pessoal, de acordo com a questão, ele vai dizer o quê? O fenômeno é proporcional ao inverso do potencial de ionização. Então, você vai lá, energia ou potencial de ionização, olha como aumenta, como diminui, e você vai perceber que a letra correta aqui é o césio. Onde se encontra o césio? Se encontra aqui, ó. Então, menor raio, maior, quer dizer, maior raio, né? Ao contrário, maior raio, menor energia de ionização, mais fácil, né? Os elétrons saírem devido ao efeito fotoelétrico. Tá bem? Ótimo. Vamos para a questão 19. Aqui tem as afirmações e as alternativas estão do outro lado, tá? Diz o seguinte: um elemento representativo tem sua configuração eletrônica de camada de valência 5s2, 5p2. Sobre este elemento, afirma-se. Já sabe que a gente precisa marcar a correta, né? Seu cátion bivalente tem configuração camada de valência 5s2, 5p4. Está errado, tem que diminuir. Cátion perde elétron. Seu ponto de fusão é mais alto do que o do elemento que tem camada de valência 6s2, 6p2. E aí? Né? 3. Tem caráter metálico maior do que o do elemento que tem camada de valência 5s2, 5p5. Vamos primeiro ver as alternativas, o que é que eles dizem lá, tá? Então, ó, letra A, 1, depois B1 e 2, C2, D2 e 3, E3. Então, voltando à questão aqui, o seu ponto de fusão é mais alto do que o do elemento que tem camada de valência 6s2, 6p2? Não. Olha lá, propriedades periódicas. Consequentemente, a correta é a questão 3. Vamos dar uma olhada qual é a letra que precisamos marcar. A letra que precisamos marcar é a letra E de escola, tá? Vamos então para a última, nossa 20ª questão. Assinale a alternativa correta em relação aos seguintes elementos químicos: flúor, iodo, lítio e rubídio. Vamos lá. Pessoal, flúor está aqui, iodo está aqui, lítio está aqui, rubídio está aqui. Então, ó, grupo flúor e iodo estão no grupo 17, lítio e rubídio no grupo 1 da tabela periódica. Então, letra A. Flúor é o elemento mais eletronegativo e o iodo apresenta maior raio atômico? E aí? Errado, né? Flúor é mais eletronegativo, mas o iodo não tem maior raio atômico. Rubídio tem maior energia de ionização e flúor tem a menor? Errado, é o contrário. Rubídio tem menor energia de ionização e iodo apresenta maior raio atômico? Não. Menor energia, pessoal, maior raio, tá? Letra D. Lítio e flúor têm os menores raios? Iodo e flúor têm as menores energias de ionização? Errado. Consequentemente, flúor é o elemento mais eletronegativo e rubídio apresenta o maior raio atômico. A alternativa correta é a letra E de escola. Com isso, pessoal, nós vimos vários exercícios sobre propriedades periódicas e aperiódicas. Então, para que vocês possam compreender melhor, lembrem sempre de estudar a parte de distribuição eletrônica, tabela periódica, organização, certo? Fala um pouquinho sobre o histórico, mas sabendo da organização dá tudo certo. E propriedades periódicas para que vocês possam compreender melhor
estas questões que nós apresentamos agora. Como conselho, vocês podem voltar a ver os vídeos anteriores que tratam deste assunto e com certeza vocês vão compreender. Façam as suas devidas anotações para que possam aprofundar mais o seu conhecimento. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!